contraponto à hipótese anterior de uma moral utilitarista sendo imposta para justificar a delação premiada, é que talvez o Estado respeite a esfera do segredo como algo que deva ser preservado, mas não a respeite para o delator, diminuindo a sua condição de pessoa. Eu tento me explicar, claro, a nossa hipótese utilitarista de que o segredo não deva ser de todo preservado seria de que o Estado, e isso tem ares muito totalitários, o Estado está acima de qualquer interesse de honra individual. Esse que nós falamos no vídeo passado seria arcaico, anacrônico, superado. Mas a verdade é que nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados, ao respeito a grandes esferas de segredo, esferas duras de segredo, até para o exercício de determinadas profissões, como a do advogado, como a do médico, como a do psiquiatra. Confesso que isso é bastante fora de moda. Na verdade, o segredo bancário já quase não existe, que pode até ser socialmente bom, mas nós temos hoje casos e casos de psicólogos, por exemplo, que denunciam a seus próprios clientes, quebram o segredo, denunciando os segredos de seus próprios clientes ou médicos, psiquiatras, quando vem outra determinada pessoa em risco, e entendem isso justificável. Eu não vou entrar aqui na esfera dessa justificativa, mas talvez nós tenhamos ainda uma compreensão de que trair alguém quebrando um segredo é algo doloroso. Existem sim formas de organização muito bem aceitas na nossa sociedade que demonstram que há organizações por cima do próprio Estado, ou limites ao Estado dentro de organizações não só da esfera pessoal, mas de grupos de pessoas. Não estou falando de sociedades secretas, embora também sejam algo que se só existem por respeito ao Estado. Há muitas dessas sociedades que hoje se abrem, mas que já foram perseguidas em governos totalitários de todas as formas. E o Código de Direito Canônico, que é o código da Igreja Católica, trata, por exemplo, do segredo de confissão. Quer dizer, cuida, entre tantos outros assuntos, do segredo de confissão, que para nós aqui é um exemplo bastante sonante, porque ele diz ao sacerdote que o sacerdote que quebra o segredo de confissão, o confessor que revela o segredo de confissão, ele pode ser punido sem julgamento, late sententia, que chama. Quer dizer, nenhuma autoridade, nenhum Estado pode interrogar o sacerdote para que ele quebre seu dever de confissão, seu segredo de confissão, seu dever de manter sigilo. E isso poderia, por exemplo, ser dito por um médico ao juiz em determinado momento, em que ele fale: olha, eu como médico não quebro o sigilo do que contou meu paciente, ainda que seja a vontade do juiz. Se colocar acima dessa condição, isso pode ocorrer, mas, claro, se trata de uma atividade nobre e não de um
uma atividade entre delinquentes. A hipótese que eu coloco num capítulo determinado, o Estado aniquilador, é que talvez exista assim a hipótese de que o Estado, ao premiar a delação, ao premiar a colaboração, saiba que essa colaboração será uma dor, será uma desonra ao delator, inclusive um risco. E é por esse risco, e é por essa desonra que a pena se diminui. Em determinado momento, eu vou até, em outro capítulo, mas relacionado a isso, eu vou citar Nietzsche, porque Nietzsche trazia a justificativa da pena como o imposto cobrado pelo Estado pela segurança do cidadão, para que contra ele não seja aplicada a justiça privada, que é sempre a da morte. Então, ou quase sempre a da morte, no caso de delação, sempre a da morte. Então, na esfera do reconhecimento do indivíduo como cidadão e do delinquente como cidadão, se dá a ele a oportunidade da delação, sabendo que ela lhe custará honra, que ele tem essa honra, e portanto não existe um preconceito dizendo que a honra é do médico, a honra é do advogado, a honra é do sacerdote, mas não é a do delinquente. Só que o preço da perda dessa honra a perda dessa honra é preço da diminuição ou quitação da pena. É por isso que eu me contraponho, pelo menos de alguma forma parcial, à teoria dos jogos e ao dilema do prisioneiro como forma de interpretação única da delação premiada. O dilema do prisioneiro é aquele em que dois prisioneiros são colocados, que eram comparsas, são colocados em celas separadas, então se faz com ele um jogo de dizer, olha, você delata o seu companheiro ou não, e a partir do momento em que ambos delatarem, ambos têm a pena diminuída, se só um delatar, o outro não tem a pena diminuída, então aparece um jogo de interesses que é um jogo matemático. O problema de transformar a delação premiada num jogo de vantagem e desvantagem é que ele desconsidera que o delator não trabalha só com uma matemática de penas. E isso nós vemos, por exemplo, no Brasil, no caso da Lava Jato. Não são todos que aceitaram delação, porque talvez o delator, se é um ser humano que merece, ou todo delinquente, não só o delator, se ele é um ser humano que merece o respeito de sua personalidade, ele tem que, ou nós temos que admitir, que ele não trabalha só com a vantagem da pena, ele pode trabalhar com valores morais também. Não só com o medo da morte, que é uma outra questão. Portanto, respeitar o criminoso, o potencial criminoso ou o acusado como pessoa, significa reconhecer que a traição para ele não é apenas um jogo de dados. A delação para ele pode ser algo que lhe custe bastante, não só quando ele está sob ameaça. Falar sobre ameaça e sobre como a delação traz uma das suas antinomias ao não ser aplicado ao delito violento por falta de proteção, é tema do nosso próximo vídeo. Neste momento, o que nós temos que dizer é: o Estado escolhe trazer ao cidadão a possibilidade de delação e não pode ser preconceituoso, entendendo que o criminoso não tem honra. Ele tem. Se essa honra é diminuída como pena, como produto do seu crime, é algo com o qual nós podemos trabalhar. É mais uma hipótese.